Neste problema, nós temos cargas elétricas distribuídas ao longo de um disco bem fininho, né? Bem fino. A gente despreza a altura do disco, com uma densidade de cargas sigma, que admitiremos constante. Esse disco tem um raio R. Nós queremos determinar o potencial elétrico que resulta dessa distribuição superficial de cargas, mas só para pontos ao longo do eixo de simetria do disco, que é um eixo perpendicular ao disco passando pelo seu centro. Esse é o eixo de simetria do disco. Ora, de novo, a ideia é dividir o disco em pequenos pedacinhos. E nós vamos utilizar aqui as coordenadas polares. De forma que um pequeno elemento do disco, ele tem uma área ds, onde ds é igual a dr vezes r dφ. Esse lado tem comprimento r dφ, esse lado tem comprimento dr. Então, esse é o elemento de superfície em coordenadas polares. Agora, para cada elementozinho daqueles, e agora a gente pode associar a um ponto qualquer sobre o disco um vetor posição R', onde R' se escreve como x' i mais y' vezes j. Isto porque a distribuição está neste plano aqui. Eu estou tomando o meu referencial coincidindo com o centro do disco. E, portanto, a distribuição de cargas é tal que qualquer ponto da distribuição tem z' igual a zero. Ora, neste caso, como este ponto aqui, ao longo do eixo z, tem um vetor posição dado por R igual a Z vezes K, nós vemos, portanto, que módulo de R menos R' é igual a raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z ao quadrado. Por conta disso que acabamos de escrever aqui em cima. Ora, em coordenadas polares, vamos chamar isso aqui de r ao quadrado. Podemos até mesmo escrever para diferenciar r' ao quadrado. Muito bem. O fato é que, nessas circunstâncias, o potencial num ponto de coordenadas V, 0, 0, Z, este ponto ao longo do eixo Z, esse potencial é dado por sigma sobre 4π epsilon 0, e agora aqui eu tenho integral de superfície, e essa integral de superfície é dada por ds sobre módulo
de R menos R', mais explicitamente, V de Z0, 0Z é igual a sigma sobre 4πε0 vezes a integral de 0 até 2π de dφ, da integral de 0 até R de R' de R' sobre raiz quadrada de R' ao quadrado mais Z2. R' é x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais Z2. É o que havíamos escrito antes. X' mais ao quadrado mais y' ao quadrado é igual a R'. E, portanto, eu tenho que efetuar essa integral. A primeira integral aqui é muito simples. Eu vou ter 2π. Portanto, V de 0, 0, Z é igual a 2π vezes sigma. Eu tenho 4π aqui, tenho 2 vezes ε0. Efetuei essa integral aqui. Nada aqui depende de φ. Esta outra integral, eu posso escrevê-la sob a seguinte forma: 0 até R. E agora, eu vou colocar aqui meio de dr' ao quadrado. Dr' ao quadrado é igual a 2 vezes R' dr', que é o que eu tenho aqui, e eu tenho que dividir por meio, portanto. E agora, eu tenho aqui a raiz quadrada de R' ao quadrado mais Z2. Ora, a ideia aqui agora é fazer uma mudança de variáveis de integração, e eu vou chamar de R' ao quadrado de U. Então, o meu problema se reduz ao de determinar a integral indefinida, primeiramente, de du sobre raiz quadrada de U mais Z2, já que eu chamei de U R' ao quadrado. Eu tenho, portanto, esse tipo de integral aqui. Ora, esta aqui é bastante simples, né? Isto aqui é igual a 2 vezes raiz quadrada de U mais Z ao quadrado, mais uma constante, em se tratando de integral indefinida. É verdade isso? Vamos ver. Vamos verificar. Eu tenho que derivar isso para obter aquilo. Ora, derivando, eu tenho 1 sobre raiz quadrada e tenho meio aqui. Portanto, está certo. É essa a resposta. Substituindo agora aqui, veja-se que esse 2 vezes meio me dá 1. Portanto, V de 0, 0, Z é igual a sigma sobre 2 vezes ε0. Esse meio aqui se cancela com este meio que está aqui, e eu tenho, portanto, a raiz quadrada de U, mais U é R' ao quadrado, mais Z2, agora U é R' ao quadrado, mais Z2, e agora eu tenho que calcular isto aqui entre 0 e R. Portanto, V de 0, 0, Z é igual a sigma sobre 2 vezes ε0, e agora aqui eu coloco raiz quadrada de R ao quadrado mais Z2,
para R' igual a R e, finalmente, para R' igual a zero, menos raiz quadrada de Z2. E essa é a resposta para o potencial, né, produzido por um disco, né? Observe-se que aqui eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque esta função aqui é a função módulo de Z, né? Módulo de Z. Então, o potencial para Z positivo é tal que V de 0, 0, Z é igual a sigma sobre 2 epsilon 0 vezes, agora, raiz quadrada de R2 mais Z2. E agora, para Z positivo, o módulo de Z é igual a Z, portanto, menos Z. No entanto, para Z negativo, V de 0, 0, Z é igual a sigma sobre 2 epsilon 0 vezes raiz quadrada de Z2 mais R ao quadrado, mais Z agora. Tenho, portanto, a resposta para Z positivo e a resposta para Z negativo. A partir dessas expressões, é sempre possível analisar casos interessantes, né? Um caso, por exemplo, bastante interessante é aquele no qual o R, por exemplo, é muito maior do que Z. Ora, se R é muito maior do que Z, eu vou poder escrever o potencial, por exemplo, para Z positivo, como sendo igual a V de 0, 0, Z, igual, veja, para R muito maior do que Z, eu posso colocar esse R em evidência, portanto, isso aqui é sigma sobre 2 epsilon 0 vezes R, é o primeiro termo, né? É o primeiro termo, menos sigma vezes Z sobre 2 epsilon 0. Ora, veja bem, quem é sigma R sobre 2 epsilon 0? É V de 0, 0, 0. Portanto, V de 0, 0, Z é igual a V de 0, 0, Z, uma constante, portanto, menos sigma vezes Z sobre 2 epsilon 0. E é curioso, porque este é o resultado do potencial de um plano infinito. Por quê? Eu considero um plano como sendo o limite de um disco, quando eu considero o raio do disco tendendo ao infinito. Tenho, portanto, aqui o resultado do potencial do plano infinito. Plano infinito. É claro que para Z menor do que 0, aqui apenas muda o sinal, mais, nesse outro caso. De qualquer maneira, o resultado é o mesmo. Veja que coisa interessante, a gente obtém o resultado de uma distribuição de cargas num plano infinito, o potencial, considerando esse exemplo simples de um disco. Mas esse exemplo de per se é interessante
também.